Hello! Hoje eu quero te mostrar uma coisa diferente. Como dá para usar estatística para entender e precificar shows de metal. Se você clicou nesse vídeo por vontade própria, eu estou assumindo duas coisas. Você gosta de metal de algum jeito? E segundo, você conhece o básico de estatística. Então eu não vou explicar o que é média, mediana, moda, percentil ou histograma. A ideia é usar esses conceitos, não dar uma aula formal sobre eles. Beleza? Então vamos começar. Dizer que ir num show de metal é incrível é chover no molhado. Aqui eu coloquei algumas bandas famosas, mas isso não quer dizer que a cena underground da sua cidade não tenha bandas tão boas quanto. A grande diferença está entre as bandas gigantes e a local é a experiência que elas conseguem entregar. E é claro, o preço que vem junto com isso. Quem já foi em show de banda internacional sabe que isso é um hobby caro. Você pode até ficar indignado com o valor do ingresso, mas os preços estão aí e não vão abaixar tão cedo. Mesmo assim, o público parcela em 12 vezes e no ano seguinte está lá de novo na grade. Agora vira a chave. E se fosse você a pessoa responsável por definir os preços dos ingressos? O que você faria para precificar um show? Do lado administrativo, você precisa pagar o aluguel do lugar, a casa de show ou o estádio onde isso está acontecendo, o aluguel de equipamentos, a equipe de segurança e, é claro, o cachê do artista. Depois de considerar o dinheiro dos patrocinadores, ainda sobra a pergunta: como definir o preço do ingresso de um jeito que faça sentido? A proposta aqui é pensar em 3 etapas. 1. Descobrir quanto que o público já está disposto a pagar. 2. Como transformar isso em métricas de estatística. E 3. E por fim, definir um preço, usando um pouco de bom senso e interpretação dos resultados. Se isso vai cobrir todos os custos do evento, é outra história. Mas, pelo menos, esses valores servem como um ponto de partida mais sensato para conversar sobre preço. Eu poderia tentar fazer isso do jeito clássico. Entrar no Google, pegar preços de vários shows, usar os dados históricos e tentar tirar alguma conclusão. O problema é que esses dados públicos não contam a história inteira. No caso de um show do Massacration, por exemplo, eu não sei quanto foi o cachê da maior banda de metal do mundo. E isso muda completamente a minha análise. Sem essa informação de bastidor, eu não consigo confiar totalmente nesse tipo de dado público para precificar shows futuros. Já que eu não tenho como usar ou saber todos os preços e custos reais, eu posso, pelo menos, criar alguns dados através de simulações. Talvez eu não saiba o valor exato que cada pessoa gastou, mas eu sei o comportamento do público. Eu sei o que ele compra ingresso, eu sei que ele gasta com bebida e comida, e muitas vezes acaba levando um merchandising oficial, ou seja, uma camiseta, um boné, uma caneca. Com esse comportamento em mente, eu consigo simular cenários de gastos por pessoa em cada show. Quando eu olho para os dados brutos, os de cada participante, fica meio difícil de interpretar tudo de uma vez. Então é mais fácil eu exibir um resumo com a média e o desvio padrão dos gastos de cada data de uma turnê. Lembrando, esses dados são fictícios. O objetivo aqui é aprender a interpretar o resultado, não falar de um caso real específico. Repare que existe um comportamento sazonal. Tem períodos em que o público gasta mais e períodos que gasta menos. Se é assim, você não pode assumir que o valor que funcionou bem em um momento vai funcionar igual em outro. Por isso, tirar uma única média de todos os shows da turnê seria uma péssima ideia. Você mistura contextos bem diferentes e corre o risco de escolher um preço que afasta uma parte do público. Além disso, como cada show tem um número diferente de pessoas, as barras de desvio padrão ajudam a ver o quanto o gasto varia dentro de cada evento. Isso dá uma noção melhor do gasto típico do público naquele dia. Só que tem um problema. Olhando só para esse gráfico na tela, eu poderia concluir que as pessoas gastam entre, sei lá, 200 e 375 reais por show. Mas isso não explica porque eu encontro ingressos e combos custando por aí 600 reais. A verdade é que nesse caso a gente está sendo enganado por esse tipo de gráfico. Aqui eu mostro os dados individuais, quanto cada pessoa gastou em cada show. Agora fica mais claro que existem um monte de pontos acima da média e vários deles fora da barra de erro do desvio padrão. Isso é o que chamamos de uma distribuição com cauda. Tem muita gente gastando valores bem acima do miolo dos dados. E é justamente por causa dessa cauda que a média e o desvio padrão não são as melhores métricas para esse tipo de problema. Vamos olhar um exemplo mais clássico para poder enxergar isso melhor.
Quando alguém fala em média desvio padrão, quase sempre está, sem perceber, pensando na distribuição gaussiana, essa curva de forma de sino que está no lado esquerdo. Nela, os dados são bem simétricos, tem valores para cima e para baixo da média de forma equilibrada. Nesse cenário, média, mediana e moda ficam praticamente no mesmo lugar. Só que, quando os dados são não simétricos, aparece a famosa cauda. No gráfico da direita, a gente tem uma distribuição log normal com cauda para a direita. Nesses casos, existe uma separação grande entre a mediana, a média e a moda. E o ponto mais importante, o valor mais comum, que é a moda, não é a média. Para conseguir enxergar essas três métricas juntas e ainda ver a distribuição ao longo do tempo, a gente precisa de um pouco mais de esforço visual, e é aí que entra a nossa próxima figura. Essa figura aqui traz muita informação de uma vez. A gente vê onde estão as regiões de maior arrecadação, vê como a média, mediana e moda se comportam em cada dia, consegue enxergar a densidade dos gastos ao longo do tempo. Mas, em vez de ficar só descrevendo o gráfico, vamos usar essa figura com um cenário concreto, como ela pode nos ajudar a definir ou identificar preços que são recorrentes em um show. Nessa figura, os dados ainda são fictícios, mas agora temos uma distribuição com dois picos, uma distribuição bimodal. Um dos picos está na parte de baixo, onde a moda e a mediana ficam bem próximas, e o outro na parte de cima, puxando a média para os valores mais altos. O que isso quer dizer na prática? Existe uma parcela do público disposta a pagar por ingressos VIP. É essa a região de preço mais alto, onde sempre aparecem vendas. Se eu quiser definir um preço dos ingressos na área VIP, o certo é isolar só essa região e tirar a média, apenas desses dados. Isso me levaria a um preço na faixa de uns 150 ou 225 dólares ou reais, ou a moeda que você estiver analisando. Por outro lado, se eu pegar a média de todos os dados aqui embaixo, ela fica acima do que a grande maioria do público está disposto a pagar. O público em geral está concentrado perto da moda, ali na faixa dos 75 dólares e reais. E esse é o valor mais comum. Se eu usar a média global como referência de preço, eu ignoro essa diferença de comportamento entre o público geral e o público VIP. E talvez você tenha notado que esta figura em específico ela está um pouquinho mais profissional. Isso porque essas figuras que eu estou mostrando no projeto estão disponíveis para você usar no seu próprio projeto. Eu sei que dá bastante trabalho criar essas figuras de gráfico do zero, ainda mais tendo que corrigir as alucinações que algumas IAs podem gerar. Então, se você tem interesse nesse tipo de trabalho ou análise em seu projeto, confira o link na descrição. Os códigos eles estão disponíveis tanto em Python quanto em Julia e estão prontos para adaptar. Isso pode te economizar várias horas mexendo em detalhes para fazer uma figura. Agora vamos olhar uma outra figura que também está disponível no link. São as bandas de percentis. Aqui eu mostro, de novo, média, mediana e moda, mas o heatmap de densidade ele foi simplificado. Em vez disso, temos duas bandas que representam as regiões onde os dados se concentram mais. Com essas bandas dá para fazer algumas escolhas de preços interessantes. Por exemplo, se eu colocar os preços cheios de entrada perto da moda e definir um preço promocional usando o percentil de 20% ou o famoso Q1, ainda assim, se a pessoa perder a entrada promocional, o valor fica próximo do lote e não dá um salto absurdo. O preço cheio fica perto do valor que é o mais comum do público. Do outro lado, se eu posso montar um pacote premium usando o percentil 75 ou o Q3. Dessa forma, o cliente paga o ingresso, mais um kit especial e ainda sobra dinheiro para ele poder gastar com bebida. Então, essas são duas interpretações muito fáceis que você consegue fazer com essa figura. Bem, meu tempo acabou, mas eu espero que isso tenha te mostrado como usar métricas simples de estatística em uma situação real, que é como precificar eventos. O recado principal é bem claro, cuidado com a média. Se você só olha para a média, corre o risco enorme de tirar conclusões erradas e além de não entender de verdade qual é o comportamento do seu público-alvo. Use a média, junto com a mediana, com a moda, com o percentil e a forma da distribuição, todos os dados em conjunto. Tá? Então, esse é o recado por hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.